Então, bom dia, mesmo no meio desta dificuldade que todos estamos a viver. E por falar em dificuldade, já ouviram certamente pessoas dizerem: onde está Deus no meio disto tudo? Onde está Deus no meio do sofrimento? Deus não se sentou numa cadeira lá no céu a ver o que se passava no mundo, nem está a usar os seres humanos como se fossem peões num jogo de xadrez. Deus governa tudo. E Deus governa tudo com a sua providência. Ele provê tudo o que o ser humano precisa. Até um vírus tem uma razão de ser no mundo que Deus criou. Há quem pense que a sua fé em Deus o isenta de problemas. E às vezes interroga-se: onde está Deus? Por que é que eu sofro? Esta ideia de que a fé nos afasta dos problemas pode ser uma armadilha que nos afaste da fé. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus foi muito claro, nunca deixou de dizer aos seus discípulos o que iria acontecer, ou o que poderia acontecer. Ele disse-lhes: no mundo tereis tribulações. Ele não disse que no mundo eles iam ter festas só. Também teriam tribulações. Mas adiantou logo: mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, como qualquer humano, nós cristãos também estamos sujeitos a problemas e a aflições. Mas Deus nunca nos deixará sós. Ele sempre estará connosco. Quando penso no meu passado, antes da minha conversão e mesmo depois dela, vejo como Deus sempre esteve comigo. Apesar dos meus pecados, das minhas atitudes erradas, dos meus pensamentos menos bons, Deus sempre me guardou, Deus sempre me livrou de todos os males. Após a minha conversão, tornei-me uma nova criatura, Deus fez de mim uma nova criatura. Ainda peco, é verdade, de vez em quando, mas sei que Deus me perdoa e que Deus me guarda perante as adversidades. Eu recordo o que Deus me livrou muitas vezes em momentos da minha vida no passado. No início da história de Israel, aconteceram muitas guerras e também muitos conflitos internos. O que mostra que, mesmo onde Deus está, ou seja, no meio do seu povo, do povo de Deus, também pode haver sofrimento e dor. Não por sua culpa, como é óbvio, mas por causa da desobediência do seu povo. Por exemplo, numa dada fase da história do povo, no tempo dos juízes, o povo pediu um rei. Não ficou contente com os líderes, com os juízes que Deus levantava para liderar o povo, começando com Otniel e indo até a chegar ao rei Davi, até ao rei Saul. O profeta Samuel, percebendo o que o povo estava a fazer de errado, advertiu-os diversas vezes sobre essa escolha. Mas eles não ouviram o que o profeta dizia. Eles queriam um rei como tinham as outras nações. E isso gerou conflitos graves e enfraqueceu a nação de Israel. Pouco tempo antes disto acontecer, Israel tinha passado por um grande avivamento, onde Samuel preferiu aquela célebre expressão que nós muitas vezes usamos no nosso meio: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel via o agir de Deus no meio do seu povo, mas este povo questionava o poder de Deus e queria ter um rei. Mesmo assim,
Deus nunca abandonou o seu povo. Como hoje não nos abandona também a nós. Mesmo quando por teimosia fazemos escolhas erradas e tomamos decisões que não deveríamos. Como qualquer humano, o cristão enfrenta problemas e às vezes problemas graves, sérios, problemas que podem fazer vacilar a sua fé. Mas devemos lembrar-nos das coisas que Deus nos tem dado, da sua proteção, da sua provisão, do seu cuidado, da sua fidelidade. Desde sempre, mesmo quando nós não nos portamos assim tão bem. Lamentações 3 é um capítulo excelente para quem está sem esperança. Ali, somos exortados a confiar em Deus e nos dias bons que Ele há de trazer-nos. Eu destaco algumas frases de Jeremias lá nesse mesmo capítulo. Por exemplo, bom é o Senhor para os que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quem diz palavras destas, confia, sabe em quem confia. Todo este capítulo reforça a ideia de que Deus nunca nos abandona. É um Deus presente. Está sempre conosco. Mesmo nas adversidades que parecem que Ele está longe. Apesar de já termos vivenciado autênticos milagres na nossa vida e também de termos presenciado milagres na vida de outros, nem sempre temos obtido, nem sempre temos tido ouvidos para ouvir e olhos para ver. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que pode gerar dúvida e levantar questões racionais da nossa fé advém de não conseguirmos ouvir e ver. Há uma dificuldade grande que às vezes pode acontecer quando nós nos tentamos comparar a nossa vida com a vida de outros. Porque isto faz-nos ficar insatisfeitos e ingratos. Já que a tendência é que nós, em vez de agradecer tudo aquilo que Deus nos deu e dá, e que temos tendência para ver apenas aquilo que os outros têm. E isto não é correto. Talvez por isso, Jeremias, orando, falava da sua dor, ao mesmo tempo que ressaltava a sua gratidão a Deus por aquilo que Deus fazia no meio dele, mesmo no meio do problema que ele estava a enfrentar. O profeta sabia onde estava Deus no dia da angústia, no dia da tristeza, no dia da dor, no dia do sofrimento. Ele sabia onde estava Deus. Deus continuava a ser o mesmo Deus. Ele sabia que Deus estava no mesmo lugar, atento, olhando, cuidando. Graciosa e amorosamente dele e de todos nós. Precisamos de fé para suportar as aflições deste mundo. Lembrando que estas aflições não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado, como dizia o apóstolo Paulo, revelada. Enfrentemos, pois, os momentos difíceis, confiando e crendo no Senhor. Porque isto é que vai fazer a diferença em nós. E é isto que vai mostrar aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A diferença entre o justo e o ímpio. Crer em Deus, quando tudo está bem, não é fé. É apenas satisfação. Vivamos um cristianismo autêntico, crendo e aceitando
tudo o que Deus permite que nos aconteça, gostemos ou não. Jesus prometeu estar connosco sempre, sempre. Ele venceu o mundo, a morte e o pecado. E foi preparar-nos um lugar, como Ele próprio disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já pensastes no que seria de nós, cristãos? Pensa bem nisto que eu vou dizer. Já pensaste no que seria de nós, cristãos? Se Jesus ficasse a lamentar nos últimos momentos da sua vida, onde estava Deus? Enquanto era espancado, humilhado, cuspido e crucificado por minha e por tua causa? Já pensaste nisto? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. E confia que Deus está contigo. No bom e no mau. E jamais deixará de estar ao teu lado. Deus te abençoe.